Saiba mais quem foi Roberto Marinho, o fundador da Rede Globo, entre outras coisas, e um dos mais conhecidos empresários da área de comunicação do mundo. Entre uma curiosidade, ele não possuía nenhuma formação acadêmica, né? E na verdade tinha até dificuldade para escrever, tinha dificuldade com as palavras. A seguir vamos saber mais de alguma coisa da história dele. Roberto Marinho nasceu no bairro de Estácio, no Rio de Janeiro, no dia 6 de dezembro de 1904. Ele foi primogênito dos 5 filhos de Irineu Marinho Coelho de Barros e da italiana Francisca Pisciani Barros Marinho. Estudou nos colégios Paula Freitas, Anglo-Brasileiro e Aldrich. Seu pai trabalhou como repórter e em 1911 fundou o jornal A Noite, que logo se transformou em um dos jornais mais lidos de todo o Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro era a cidade mais importante do país. Inclusive, era o centro, a capital do Brasil, né, do país, onde fixava o presidente da República, etc. Em 1925, Irineu lançou o jornal O Globo e Roberto acompanhou todo o processo da fundação, trabalhando como secretário de seu pai. No dia 21 de agosto desse mesmo ano, o pai dele, o Irineu, faleceu. Como Roberto tinha pouca experiência, tinha pouca idade, a direção do jornal foi entregue ao jornalista Eurídice Matos. E Roberto Marinho continuou como secretário e se dedicou a aprender a tudo que ele devia ter para ser até à frente do jornal. Já isso ocorreu em 1931 com a morte de Euríclides. Aí Roberto assumiu a direção e a chefia de redação do jornal e contava com a colaboração dos irmãos Ricardo e Rogério. Em 1944, Roberto Marinho inaugurou a Rádio Globo do Rio de Janeiro, sua primeira empresa de radiodifusão. Aos poucos foi adquirindo outras emissoras e formou o Sistema Globo de Rádio. Em 1952, comprou a gráfica Rio Gráfica Editora, onde publicava revistas em quadrinho e de variedades. Anos depois, adquiriu a editora Globo e passou a editar também livros. No dia 26 de abril de 1965, Roberto Marinho inaugurou a TV Globo, canal 4 do Rio de Janeiro. Aos poucos, o grupo se transformou em Rede Globo de televisão, adquirindo emissoras próprias e afiliadas espalhadas por todo o país. Por indicação governamental, Roberto Marinho exerceu o cargo de chanceler da Ordem do Mérito em 29 de abril de 1960 a 10 de março de 1967. Em 1969, o empresário entrou para o ramo da indústria fonográfica com a criação da Som Livre, para produzir e distribuir produtos musicais.
Criada em novembro de 1977, a Fundação Roberto Marinho é uma entidade privada sem fins lucrativos que se dedica à criação de projetos voltados para a área de educação, preservação do patrimônio histórico e cultural nas diversas regiões do país. Em 1991, foi lançada a Globosat, uma empresa dedicada à produção de conteúdos para canais de TV por assinatura, entre elas Multishow, Globo News, Viva, Clube e Sport TV. Todas essas emissoras muito conhecidas por TV por assinatura até hoje, né? Na verdade, são líder de audiência no segmento. Em 1995 foi inaugurado o projeto Jacarepaguá, o famoso Projac. Na época, o maior centro de produção da América Latina, com 10 estúdios e 7 módulos de produção. Seguindo as novas tecnologias, em 1999 foi lançada a Globo.com, com sites de notícias, esportes e entretenimento. Em seguida foi lançado também o Virtus, serviço de acesso à internet a cabo. Apesar de ser ele, para dar vazão à sua grande polêmica que ele exerceu toda a sua vida, como por exemplo apoio aos militares na ditadura, em boa parte do período de ditadura. Em vários momentos ele chegou a apoiar a Luiz Carlos Prestes, né, e a João Goulart. Essa é uma das polêmicas que ele exerceu, né? Ele também teve um grande embate que ele teve em boa parte dos anos 1960 foi com Carlos Lacerda, um jornalista também e ex-governador do Rio. A vida pessoal, Roberto Marinho foi campeão de hipismo durante 6 anos consecutivos. Em 1945, estabeleceu o novo recorde brasileiro de salto em altura. Roberto Marinho foi casado com Estela Goulart Marinho entre 46 e 71, que teve os 4 filhos, né? A segunda esposa viveu entre 71 e 91. Sua terceira, Lília Marinho, viveu até a morte dele, de 91 até 90.